Bem-vindos a mais uma edição do Connect Lab Talks. Esse é um espaço onde a gente traz pessoas que a gente admira, que a gente já conhece, ou ainda que a gente não conhece e vai conhecer ao vivo aqui com vocês, para inspirar tanto vocês como a nós mesmos, com histórias, com experiências e com exemplos inspiradores. E hoje eu convido vocês a assistir o bate-papo com o Rogério Jorge, que é um amigo meu, já trabalhamos juntos e desde então nos tornamos próximos, e que teve uma carreira brilhante durante 26 anos numa mesma empresa e saiu de técnico de uma equipe que ia subimposte praticamente até o presidente da empresa aqui no Brasil. É uma história paradoxal e difícil de encontrar hoje em dia, alguém que ficou tanto tempo dentro de uma mesma empresa, mas, como vocês vão ver, uma história cheia de recomeços, renovações, conexões e muita rede. Então, fiquem aqui, já vou chamar o Rogério para esse bate-papo com a gente. Olá a todos, muito bem-vindos a mais essa edição do Connect Lab Talks. Eu estou aqui com hoje amigo, foi durante muito tempo, foi uma pessoa que me inspirou muito, depois foi meu chefe, depois de lá para cá a gente ficou bastante próximo, tem trocado bastante relação desde então, que é o Rogério Jorge. Eu não vou apresentar ele no detalhe, porque ele vai se apresentar já já um pouquinho, mas ele tem uma carreira brilhante e que parece paradoxal, mas ele ficou décadas numa mesma empresa, mas se reinventando a cada ciclo e participando de diferentes áreas dentro de uma mesma empresa, né? Então isso é algo muito raro hoje em dia. E a gente vai aqui bater um papo um pouquinho sobre como alguns ensinamentos, alguns aprendizados que ele pode trazer para a gente dessa trajetória dele. Então, muito bem-vindo, Rogério. Agradeço demais a sua presença aqui nesse nosso bate-papo. Obrigado, boa tarde, Danilo. Obrigado pela gentileza do convite. Fiquei muito contente em poder saber que eu posso contribuir de alguma forma com a iniciativa aí da equipe da Connect Lab e tudo. É um prazer conversar com vocês. Espero que nós aprendemos juntos, né, ao longo dessa trajetória que você comentou, que outros possam tirar proveito também e acelerar suas jornadas nas empresas. Muito legal. Então, Rogério, eu queria já começar com essa pergunta de você se apresentando um pouquinho. Você tem até uma formação que não é tão, né, que não é tão óbvia, mas não apenas a sua trajetória dentro, né, da AS, como você é, vai falar, mas também o gancho que a gente está buscando nesse papo, nesse mês, né, dos conteúdos que a gente está fazendo esse mês, são conexões e as nossas redes, né? Então, como que nessa história, essas redes foram um ativo, foram um mecanismo importante para você ir permanecendo e crescendo nessa empresa, na S, onde você ficou? Claro, tá bom, Danilo, obrigado. Sem dúvida nenhuma, essas conexões, as conexões em geral, elas explicam boa parte da minha carreira. Eu diria que uma grande parte da minha carreira e principalmente a parte não planejada da minha carreira. Foram as boas surpresas que eu tive ao longo do caminho. Arrisco dizer que todas elas vieram por conta de redes de relacionamento de dentro da empresa, de fora da empresa, tudo isso que a gente vai conversar aqui um pouco. Como você comentou, né? Eu trabalhei 26 anos para o mesmo grupo AS, um grupo americano, e ele tinha vários negócios aqui no Brasil, né? Tinha empresas de distribuição de energia, empresas de geração, empresas de serviço, empresas de comercialização, com várias linhas de negócio. E eu comecei na distribuidora, né, aqui da cidade de São Paulo, naquela época era chamada Eletropaulo, essa Eletropaulo, e nela fiquei por quase 18 anos. A minha formação, eu entrei na empresa como técnico, eu fiz segundo grau técnico em eletrotécnica, eu gosto muito de eletricidade, de energia, sempre gostei, desde criança. Sempre fui meio de desmontar tudo, entender como funciona, remontar, desde hardware quanto software ali, né? Sempre ganhei meu computador, desmontei o computador, montei de volta, comprava peça, trocava memória, depois fui aprender a programar, etc. E nesse contexto fui fazer curso técnico, de família simples, né? E o curso técnico
era uma oportunidade que eu tinha de já começar a trabalhar, ali já gerar alguma renda num patamar acima da média de mercado, de alguém que tem um nível do ensino médio, né? O ensino Uhum. profissionalizante já me colocava no mercado de trabalho, então eu fiz o curso técnico para poder ali mais para frente pagar meus estudos, a faculdade. E com esse curso técnico eu entrei no meu primeiro trabalho como técnico em uma empresa que fabrica chuveiro, fabrica até hoje, né? E passei fazendo estágio quase um ano ali trabalhando como estagiário testando chuveiro, né? Nossa. Então foi uma experiência boa, mas ela foi muito, eu diria que ela foi muito exaustiva, porque eu fazia o estágio de dia e estudava à noite. E o estágio era no horário de fábrica, né? Então, 6h20 da manhã era o meu turno de entrada, então seis e Nossa. vinte eu tinha que estar lá, só que a escola era das 7 às 11. Então, ou seja, eu Nossa. saía às 23 horas da escola técnica e às 6 da manhã eu tinha que estar dentro da fábrica trabalhando. Isso foi bem pesado. Chegou uma hora que, assim, o salário de estagiário era bem baixo, mal e mal dava para pagar o transporte, a alimentação, né? E aí chegou uma hora que eu até parei para refletir se estava valendo a pena aquilo, porque era um Claro, sacrifício pessoal muito grande, mas sem o retorno financeiro, natural, né? A ansiedade ali da claro. adolescência, tinha 16 para 17 anos, né? Foi bom, mas já estou aqui, estou fazendo. Acabei sendo efetivado nesse meu trabalho ali, como estagiário, como técnico, meu salário dobrou, mas Ó. alguns dias depois, dentro da mesma semana de efetivação, Daniel, eu recebi uma oportunidade para me inscrever na Eletropaulo, né? Foi na escola técnica, entraram lá na escola técnica, falaram que queriam contratar 2 técnicos, só que tinha uma condição, eles queriam alguém que já estivesse trabalhando. Falei, aleluia, agora está Olha só. explicado por que eu estava aqui até agora, trabalhando, né? E aí isso me deu essa oportunidade de entrar na Eletropaulo, e que dobrou o meu salário de novo. Ou Nossa, seja, em ó, questão de 2 meses ali, eu tive 4 vezes mais o aumento de salário, então olha só os aí. 11 meses de salário de estagiário compensaram muito, valeram muito a pena, e eu quase desisti no meio. Mas Ó, eu tô contando essa história porque ela já dá o primeiro gancho da questão de rede de relacionamento, né? O gerente foi na escola porque ele estudou lá e ele falou: quero contratar alguém daqui da escola, porque eu estudei olha, aqui, eu quero contratar um técnico daqui. E eu olha estava só. lá naquele dia. Ou seja, boa parte eu já vi uma frase que falava que 95% do que você tem na vida depende simplesmente de você comparecer. E eu comecei assim, eu estava na aula e estava trabalhando, estava comparecendo, sabe? Então, isso já foi a primeira oportunidade que mostra como é importante você estar fora, né? Você Uhum, tá em outro ambiente, está envolvido com pessoas, você não sabe de onde vai vir uma oportunidade. Pode ser que venha amanhã, pode ser que não venha nunca. Mas se você não tiver em algum lugar, a sua chance diminui muito, sabe? é A gente verdade. falava muito sobre isso, né? Eu e você. Exato, aquela analogia de sair no corredor, né. Exato, para as portas se abrirem para você, você tem que estar no corredor, né? Senão não vai ter porta abrindo se estiver sentado dentro da sala. Então, você Exatamente. tem que ir para o corredor. Mas aí eu entrei na empresa entrei como técnico, entrei na distribuidora ali, na Eletropaulo, na época, em área técnica, para operar a rede, etc. E ali eu comecei realmente a viver o mundo corporativo de verdade e comecei a ser chamado para participar de projetos. Então, eu tinha a minha atribuição, tinha o meu trabalho lá, operar a rede, etc. E começaram a surgir trabalhos do tipo, nós vamos trocar o sistema de rádio da empresa, que as equipes se comunicam. Me indicaram para participar do projeto que é trocar o sistema de rádio. Eu cheguei perto de um rádio, né? Fui fazer parte lá do projeto. Depois, nós vamos trocar o sistema de despacho. Me incluíram no projeto de troca do sistema de despacho. E por assim foi, Danila, a minha carreira inteira. O lado bom é que todas as vezes as pessoas me consideravam como uma pessoa que podia contribuir, que poderia colaborar em um novo projeto e enxergava uma flexibilidade, porque é difícil você chamar alguém que nunca implementou sistema de rádio para implementar um sistema de rádio. Mas provavelmente em algum momento enxergaram que eu tinha
essa flexibilidade não por entender do rádio, mas por contribuir como equipe. E isso veio de algum momento de interações que eu tive com algumas pessoas, que eu não sonhei que mais tarde eles iam me chamar para fazer esse tipo de projeto. E aqui a gente entra um pouco no nosso tema, né? A construção da rede de relacionamento vem por uma iniciativa ativa do nosso lado, né? Ah, eu quero conhecer pessoa que trabalha na empresa X, e você começa a procurar até chegar ali, vai num evento, vai procurar empresas do setor, etc. Mas eu diria que uma boa parte vem de forma vegetativa ali, de forma passiva da sua interação, do seu trabalho no dia a dia. Então, provavelmente quem me chamou para esse grupo de trabalho é alguém que trocou um e-mail comigo, que trocou uma informação, que pediu uma ajuda e ficou com uma percepção e em algum momento decidiu me chamar. Mas acho que a gente pode explorar isso um pouco mais para frente. Mas falando da minha carreira, eu entrei nessa empresa de energia e continuei nesse grupo ali por 26 anos, tendo encerrado a operação do grupo aqui no Brasil. Foi minha última atividade, inclusive, foi vender a empresa do grupo, o grupo saiu do Brasil e a missão foi cumprida, a gente conseguiu ali fazer a venda com sucesso. Final de outubro eu deixei, apagamos a luz ali, foi uma transição muito bem sucedida, uma venda bem sucedida, e eu fiz o meu movimento para uma outra empresa, inclusive do próprio grupo que adquiriu a minha anterior, pelas relações que eu criei. Mas a gente pode ir falando disso ao Legal. longo da conversa. Nossa, e acho que você já criou um gancho legal. E antes de entrar nesse gancho, que é a venda, né, da empresa, você deu dois exemplos aqui de como essa coisa do ativo, mas também estar um pouco de estar no lugar certo, mas não, a gente espera às vezes aquela coisa do bilhete premiado, da Mega Sena, da sorte, pura e simples sorte, de que alguma coisa vai acontecer com a gente, né? E muitas vezes acontece sim, né? Porque a gente não controla o lado de fora, foi o que você falou, né? A gente não controla quando alguém vai começar um projeto. Agora, o que depende da gente? É ir construindo essas relações e abrindo essas portas para que quando a sorte chegue a gente esteja preparado, né? E aí você como dois casos disso, né? Tanto da parte técnica, depois como nos projetos que você foi fazendo dentro da empresa, como e aí um vai puxando o outro, né? Então aquela coisa do efeito cascata, efeito de rede, realmente nas redes de relacionamento, né? E já puxando esse gancho que você comentou bem no finalzinho sobre a venda da empresa, né? Imagino que nesses 26 anos que você ficou dentro do grupo, houve momentos bons e momentos difíceis, né? Desafios para se vencer. Eu, né, como te conheço há alguns anos, conheço alguns deles, mas o que eu queria falar aqui, nesses momentos difíceis, nesses desafios, como que o ter uma rede, poder se apoiar numa rede, pode ajudar ou não, né, a passar por esse desafio de uma maneira melhor ou talvez ajudar a resolver algo que a gente não, que você talvez não teria podido fazer sozinho. Sem Teve, dúvida. teve exemplos desse? Sim, tem vários. Posso citar alguns exemplos para ilustrar a importância disso. Eu vou citar o exemplo, mas depois eu vou tocar no assunto, até se você puder não me deixar esquecer, do tamanho do qual é o nosso esforço para construir essa rede. Agora eu vou falar de como essa rede ajuda, mas eu acho que mais importante falar, tá bom, que a rede ajuda, todo mundo já entendeu. Depois nós vamos falar como é que constrói e por que Perfeito. alguns têm e alguns não têm essa rede, que eu acho que é uma contribuição importante. Mas, começando pelo começo, como que essa rede ajudou em alguns momentos? Nós tivemos, né, como empresa de energia, temos um serviço público, tem uma exposição muito grande, tanto para fora quanto para dentro. Os reflexos da operação de uma companhia, dos diversos setores. Qualquer setor tem um impacto muito grande na sociedade hoje em dia, porque é uma sociedade muito conectada, todo mundo sabe de tudo que está acontecendo, não tem mais aquela divisão interno ou externo, que o funcionário ele é interno, mas ele está conectado com o público externo, tem algum contato com a mídia, tem algum contato com os órgãos de fiscalização, com o legislativo, com o judiciário. Então, assim, hoje em dia é difícil você fazer essa separação entre interno e externo. E o que acontece é que quando você tem
algo muito bom ou muito ruim, tudo isso repercute muito rápido. E essas redes de relacionamento que você constrói te ajudam a administrar quando é bom para você potencializar e quando é ruim para você contextualizar. Ninguém Hum. deixa de falar a verdade porque faz parte de uma rede de relacionamento, mas ele ajuda muito não contando mentira. Então, ajuda muito dando o contexto correto, dando a mensagem correta, evitando propagar a notícia que não é verdadeira ou que não é confirmada. Então, por exemplo, contatos com jornalistas, imprensa, consultorias, sabe? Startups, todo mundo vai criando uma opinião, tem o que nós chamamos, né, de você forma opinião pública a respeito de uma empresa com base nas interações que você tem com as pessoas daquela empresa. Então, de acordo com o que você se expõe e vai criando, aqui eu estou falando dos papéis mais em posições executivas que eu exerci, onde você é o representante da companhia, né? Então, Exato. acaba misturando o que é a empresa e o que é a pessoa física ali, acaba misturando um pouco desses dois. Essa rede ajuda muito a você gerenciar quando você tem essas situações. Então, os jornalistas te conhecem, porque você não está se relacionando com eles naquele episódio daquele evento. Você está Verdade. interagindo com eles há anos. Sabe, está tomando um café, está almoçando, está trazendo uma notícia, está perguntando o que está acontecendo, todo mundo está se movimentando no mercado, os analistas das ações, sabe, dos bancos de investimento, querem saber o que está acontecendo, te procura, você vai, conversa. Os funcionários, né, as nossas equipes, querem saber o que foi, o que aconteceu, então você tem que dedicar um tempo e as pessoas têm que ter confiança em você, naquilo que você está falando, tem que ter credibilidade, tudo isso, e você não constrói no momento do episódio. Se você constrói antes, com muita dedicação, com muito tempo, com muito empenho, e é esse gancho que eu queria usar para chegar no item 2 que eu comentei, como a gente Isso. constrói essas redes. Eu diria, Danilo, que consome uma energia muito grande. Porque quando nós somos contratados para uma posição, qualquer um de nós, não somos contra, não está lá no job description de uma posição criar rede de relacionamento e falar, não, fica tranquilo, bloqueia a sua agenda para você ter o seu tempo para construir uma rede importante de relacionamento. Você faz isso quando dá. E o quando dá depende de você. Né? O Exato. quanto você está disposto a sacrificar o seu tempo, não o da empresa, para construir esse relacionamento. Então, normalmente, ao longo do tempo, desde quando eu era técnico, eu tinha minhas atribuições, sempre tive, continuo tendo, como eu tenho agora, estou Uhum. cumprindo minhas atribuições, em algum momento eu procuro uma janela fora do horário, no final de semana, num almoço, num café da manhã, numa conversa de trabalho, numa reunião, você vai procurando encaixar aquela demanda e que no final das contas tem um esforço pessoal. Por quê? Você constrói um relacionamento, normalmente alguém que precisa de alguma coisa. Ninguém fala, ah, eu estava louco para bater um papo com você. Até tem, mas assim, esse papo dura 10 minutos. Você não consegue conversar com uma pessoa uma hora sem ter ali um propósito comum, e normalmente esse propósito comum é alguém que está precisando de alguma coisa de você, ou dentro da empresa ou fora. E é nessa hora que eu divido o mundo em dois tipos de pessoas. É. Aqueles que ouvem e topam ajudar em tudo que podem, e aqueles que ouvem e não topam nada. É sempre assim. Quem não topa nada, e quem topa, topa Topa tudo. tudo. É difícil ter meio termo. Então, você, para construir a rede de relacionamento, quem normalmente é o mais bem-sucedido? Quem que você vai procurar quando você precisa de alguma coisa? O cara que você sabe que topa tudo ou o Que cara que você topa sabe que não topa nada? É exato. óbvio que é o cara que topa tudo. Só que o cara que topa tudo, ele tem uma carga de trabalho maior. Ele vai ser o cara que normalmente está mais demandado no trabalho, ele é o cara que acabou de ser promovido, que acabou de trocar de área, que acabou de trocar Uhum. de empresa, que acabou de iniciar um curso, que está fazendo uma outra atividade com outro colega, porque ele topa tudo. Então, ou É. seja, ele ali normalmente tem um esforço pessoal muito maior que o outro. Colhe os frutos. O Claro. resultado disso é que ele vai ter uma rede de relacionamento. Normalmente alguém fala: Nossa, como você conhece tanta gente? Eu paro para É. pensar, falo, cara, trabalhando, trabalhando pra caramba, porque ninguém ficou meu colega, ninguém ficou meu amigo, jogando baralho, entendeu? Ali, batendo É papo. isso.
eu e você, o que nós ficamos virando depois do horário, virando final de semana para preparar projeto, apresentação, aprovar iniciativa, discutir com fornecedor, visitando o cliente, contratando gente, para poder mobilizar as nossas iniciativas, né? Então, eu diria que Exato. essa questão do esforço pessoal, ela é que, no fundo, está por trás da rede de relacionamento, que é um pouco do que você falou. Não vai ser a pessoa falar, nossa, eu sou iluminado, eu tenho uma boa rede de relacionamentos. É, Não, é quem tem disciplina de parar uma vez por semana e falar, uma vez por semana eu vou tomar café com alguém que eu ainda não conheço. Eu vou é, ligar para alguém que faz tempo que eu não tenho contato. Eu vou marcar um almoço, eu vou marcar um happy hour, eu vou fazer uma visita, eu vou fazer uma reunião, eu vou fazer uma entrevista, sabe? Então, a pessoa tem que ter disciplina, tem que ter é energia, isso. além de fazer o seu trabalho. Então, ou seja, você constrói ex trabalho, você É trabalha e isso. constrói, não vem de presente, né? É isso. E você tocou numa. Eu tô lembrando aqui, tá dando uns flashbacks aqui das nossas sessões que a gente conversava lá atrás. E uma vez você me falou uma frase, e essa eu repito, inclusive, né? E dou os créditos para você. Que é assim, claro, a gente vai falar aqui de um ambiente corporativo, mas vale para qualquer lugar, que é as nossas atribuições, o job description, garante o nosso salário. O bônus vem do extra. E aí não estou falando só de salário, bônus, né, concreto de É, dinheiro. remuneração Até variável, né? não é só isso, até as oportunidades que aparecem para você, uma pessoa que você queria conhecer, ou então pegar aqui um exemplo mais, né, aquele artigo que você queria divulgar naquele evento, ou naquele jornal específico, ou conhecer alguém de fora. Você não vai fazer isso só fazendo o feijão com arroz que você, né, é pago para fazer, ou a bolsa que você recebe, ou na empresa que você está. O excepcional vem do excepcional, né? Então, acho que essa frase, né, que eu repito para quem quiser ouvir, acho que traz um pouco dessa responsabilização, né, desse accountability. Eu vou conseguir desde que eu faça. Né? É, e Então, acho que você primeiro faz, exato. depois, talvez, você receba. Agora, se não fizer, é certeza É que não recebe. certeza. Exatamente. Pensando um pouco nessas, né, você falou dessa intencionalidade de construir redes, e eu estou fazendo aqui algumas conexões dos assuntos, inclusive foi uma dos temas que me fez pensar no seu nome. Logo quando a gente pensou nessa coisa de conexão, é que quando eu vejo muitos, né, a gente conhece as pessoas que seguem a gente e que assistem a gente. Muitas vezes são pesquisadores com mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doc. Ele fica 15 anos numa mesma instituição, lidando com as mesmas pessoas. E aí, às vezes, pode cair aquela sensação de, poxa, não, já estou acomodado, já conheço todo mundo nesse meu ramo. Que aí eu lembrei de você, falei, olha, o Rogério ficou 26 anos dentro de uma empresa. É muito mais do que a gente passa dentro de uma instituição. E mesmo assim se reinventou, foi conectando com áreas diferentes. Eu lembro aqui de projetos que você foi me contando, essa do rádio, o SAP, depois estruturar uma área comercial, depois não sei o quê. E tudo isso não são suas áreas de origem e você foi se reinventando. Então, se puder falar um pouquinho sobre essa reinvenção dentro de um mesmo lugar, pensando assim, eu estou aqui na minha universidade já há 10 anos, né, estudando com um assunto. Como é que eu posso pegar o que o Rogério fez e aplicar nessa outra realidade? Claro. Acho que o primeiro ponto é você se aproximar das pessoas que estão mais próximas e aos poucos você vai ampliando um pouco mais isso, porque você se aproxima de um colega que não era tão próximo, que está do seu lado, ele tem um colega que tem outro colega que tem outro colega que tem outro colega. Vou dar alguns exemplos, Danilo, que é assim para mim, eu sempre dou muito crédito. A maioria das promoções que eu tive, maioria, foi assim. Eu estava numa área, inclusive onde eu estou agora, foi assim também. Eu estava numa área, por exemplo, eu era técnico, estava cuidando da operação da rede, né? Naquele momento eu já era coordenador. Um dia me ligou um diretor de uma outra unidade de negócio, falou, Rogério, tem uma vaga de gerente de atendimento comercial. Eu era técnico, operava a rede. Nunca entrei numa loja de atendimento, nunca tinha entrado numa loja de atendimento. Nossa. Eu tinha 24 anos, não tinha nem me formado ainda. E me indicaram você.
Me deram seu nome, Olha eu já só. participei de algumas reuniões com você, fiquei com uma boa percepção da sua postura, e conversando com outros colegas, algumas pessoas me indicaram seu nome, queria saber se você tem interesse. E essa foi minha primeira promoção para gerente, eu tinha ali Olha 20, só. 24 anos. Outro caso, que para mim eu diria que foi uma das mudanças mais importantes da minha vida profissional, quando eu saí da distribuidora e fui para a empresa de geração de energia. Dentro do setor de energia, para quem não conhece, é uma mudança muito grande. Sair da distribuição e ir para a geração é uma mudança transformacional. Eu nunca sonhei que eu ia trabalhar na geração. E um dia também, eu já era diretor, Uhum. estava lá na distribuidora, me liga um colega que tinha trabalhado, ele trabalhou na distribuidora, não comigo, nunca tivemos relação de trabalho junto, direta ali, mas nós participávamos de grupos de trabalho, nós tínhamos um assunto em comum e nós tínhamos bastante interação, a minha área com a dele. E ele estava na geração, ele era VP, tinha sido promovido a vice-presidente na geração, e ele me ligou, falou, Rogério, sei que você é diretor aí, da distribuidora, mas nós temos uma oportunidade também, uma movimentação lateral para ser diretor comercial também, igual você aí, na geração. Lembrei de você, nunca Olha. trabalhei com ele direto. Tem interesse? Foi que eu tenho muito, porque eu já tenho aqui 17, 18 anos de distribuição. E eu acho que a geração, com essa questão de renováveis, né, Uhum. vai avançar muito. Isso foi ali em 2016. Resumindo, mudei, foi uma das mudanças mais importantes da minha carreira, porque foi graças a ela depois que eu pude alcançar outros níveis e chegar até CEO da companhia. Mas porque esse meu colega, algum dia que tinha interagido comigo, me ligou. Eu nunca trabalhei na geração. Todas as minhas promoções foram assim, todas. Olha. A minha última função, eu comentei, foi vender a companhia. Ao longo do processo de venda, que durou quase um ano, eu interagi muito com o grupo que hoje é controlador da empresa que eu trabalho. Ao longo da transição, a turma do grupo me ligou e falou, Rogério, a gente recebeu a indicação do seu nome, está sendo uma interação muito boa aí no processo de venda. Nós estamos com uma vaga aqui na nossa empresa. Você tem interesse em estar com a gente? É outro setor, para outra função, numa posição que eu nunca trabalhei, nunca sonhei que eu ia estar. Falei, cara, todas as vezes foram assim, todas as Olha. vezes deram certo. Fui de novo. 3 meses na empresa me chamaram. Ó, nós estamos com uma posição nova, queria saber se você poderia nos apoiar, acumular a sua e a nova, que você também nunca viu na sua frente. Então, assim, tudo por conta dessa questão de pessoa que conversou com outra pessoa, que tem um amigo. Então, respondendo a sua pergunta agora de forma objetiva, para quem está na academia, para quem está ali fazendo as especializações, acaba funilando muito, né, o assunto, É. o ciclo de amizades, os temas que tratam. Então, a primeira sugestão que eu daria é tentar aproveitar os seus colegas e ampliar um pouco mais isso. E não adianta, ó, vamos hoje criar um network. Não é assim. Não é acordar de manhã e falar, hoje eu vou criar um network. Vai ser, ó, tô indo almoçar, pô, posso ir com vocês? Ó, vai ter uma apresentação, estamos indo num evento, posso ir? Vai ser assim e você acaba expandindo, conhece alguém que conhece alguém, participa de um evento que te encontra, você conhece uma empresa, você conhece um outro departamento, você interage com outras pessoas, que vai ter um projeto, que vai te mandar um e-mail, vai passar 3, 4 anos, não vai acontecer nada. Um dia, alguém lembra de você, entendeu? Então, um dia acontece ali uma surpresa. Então, acho que essa é a melhor forma que você tem de ir construindo essa rede de relacionamento, ligando para amigos que trabalham em empresas, falando, a sua empresa faz tal atividade, etc. Poderia visitar vocês? Então, Ó. as empresas atendem. Se você tiver um conhecido, né, Rogério, posso visitar a sua equipe? Estava interessado em saber como funciona o processo? Claro, vai reservar meia horinha ali, vai explicar, vai mostrar. Então, mas tem um esforço pessoal relevante e não é fácil, né? Por exemplo, eu me considero uma pessoa tímida. Não é fácil para mim, mesmo tendo trabalhado mais de 15 anos em área comercial, sabe? É difícil esse contato pessoal, você quebrar o gelo, vencer uma inércia ali, romper uma barreira.
é bem difícil, cara. Então, acho que é um esforço relevante nesse sentido de conhecer pessoas que você não conhecia, né? É, eu acho que é muito legal porque a gente sempre está passando por essa ideia de tomar as rédeas dessa área da sua vida, né? Não deixar ao acaso, né? Por mais que tem muita gente que é adepto ao Zeca Pagodinho do Deixa a Vida Me Levar, essa não é a receita para conseguir Não, mentalizar um objetivo e perseguir ele, né? E é isso, né? Então, são exercícios, são intenções que precisa trabalhar além da conta, né? Não é só o que está no papel, né? E você tocou bastante nessa coisa das redes, você falou um pouco antes sobre essa coisa de uma pessoa precisa de alguma coisa e a gente está ali para, né, o topa tudo, né, de querer ajudar genuinamente. Eu te conhecendo, tenho certeza que todas as pessoas que você ajudou foi com uma motivação de realmente ajudar e aí o mundo provê, né, as coisas vão acontecendo. Mas eu conheço também muita gente que fica sempre com aquele pé atrás. Poxa, mas se eu vou ajudar, mas será que esse fulano não vai depois puxar meu tapete? Será que né, essa pessoa depois pode usar essa relação, né, de confiança que eu estou depositando nela, que eu estou abrindo aqui o meu peito para depois puxar meu tapete? Né? E isso em todos os ambientes tem, não é só na empresa, é também no setor público, é na academia. Como é que você enxerga, como é que você viveu isso ao longo da sua vida, esse pêndulo entre colaboração e redes e manutenção da confiança? cara, eu enxergo bem diferente do que a média geral, Tomão. Tá bom. Então, é importante ter esse disclaimer, essa ressalva. Eu diria que isso é por causa da minha formação, que apesar de adorar exatas, e você sabe o quanto, né, de Uhum. gostar muito ali de física, matemática, etc., estatística, finanças, é onde eu gosto, é minha praia, sou formado em Direito. Tem um princípio em Direito que em latim se diz in dubio pro réu, na dúvida, a favor do réu, que é mais ou menos aquela coisa. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Uhum. Essa versão é a mais popular desse conceito. Exato. Pois é. Eu tomo isso como um princípio de vida, Danilo. Eu estou assumindo, estou partindo do princípio que todo mundo que me procura para pedir uma ajuda está pedindo de boa fé. Foram raros os casos que não foram, muito raros. Se eu tivesse deixado de ajudar ou de participar por conta desses raríssimos que aconteceram, eu teria muito mais perdido do que ganhado. Muito mais. Mas Uhum. muito, assim. Se você me perguntar, você lembra de alguém que eu nem lembro? Olha Com só. certeza teve. Com certeza teve. Mas eu acho que foi tão irrelevante, tanto o que ele causou, quanto o esforço que eu tive para apoiar e depois acabou não dando nada, que eu não consigo nem lembrar para Olha te só. listar. Talvez seja a minha realidade, pode ser que outros, e tem gente que tem mais sorte, tem gente que tem menos também, Perfeito. mas pode ser que tem outros que tenham mais experiência, para cara, eu só me dou mal, toda vez que eu interajo, as pessoas são abusivas, são aproveitadoras, pode ser. Mas, assim, na minha opinião, o melhor jeito de encarar isso todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E eu falo muito para as minhas filhas, Danilo, que a gente dá muito exemplo para eles, você sabe disso, né? Se alguém te procurou para pedir alguma coisa, indiretamente tem uma mensagem que você já deveria ficar contente. Que é o seguinte: por que que alguém decidiu ligar para o Rogério para pedir uma ajuda? Porque essa pessoa acha que o Rogério tem competência para ajudar. Senão não tinha ligado. Então, assim, só o fato de alguém te procurar já é um reconhecimento muito grande e que você tem uma oportunidade de retribuir e confirmar aquilo que a pessoa cria. E na hora que a pessoa confirma aquilo, ela, em algum momento, seja num comitê de avaliação de desempenho, você conhece bem, comitês de avaliação de desempenho. Vamos avaliar aqui. Rogério. Ah, eu acho que o Rogério é ótimo. Aí vai ter um lá que vai levar. Eu não. Porque um dia eu pedi uma coisa e ele não fez. Pronto. Se eu tinha uma chance de ser talento, naquele ano não vou ser, porque já teve Exato. um depoimento contra.
Ah, mas foi só um, tá, mas normalmente tá, a questão de talento, de oportunidade, é meio unanimidade, Uhum. sabe? Então, assim, essa pessoa, no mínimo, não vai te atrapalhar. Então, essa questão de tentar se defender de alguém que possa ser abusivo, eu acho a preocupação legítima. Na prática, eu acho que o saldo é super positivo. Acho que vale a pena, no meu caso, pelo menos. Eu prefiro atender 100%, talvez, sei lá, 2, 3, 4, 5% vai se aproveitar de mim, e outros 95% vão criar muito valor, tanto eu para eles quanto eles para mim, entendeu? É a percepção que eu tenho. Até agora, Tem funcionado. até agora eu não lembro de nenhum grande problema. O que é um bom sinal, né? O que é um bom Pode sinal. ser que aconteça amanhã, mas Mas até para poder fazer essa média móvel aí, tem que estar muita coisa muito errada para poder ó, conseguir, né? tá louco, para poder compensar o tanto de Pra coisa poder... boa que pode vir do É fruto do isso. relacionamento. Exatamente, exatamente. Rogério, mudando aqui um pouquinho a direção, a gente sabe, você comentou em algum momento agora sobre o setor elétrico, é um setor, ele é um setor bem compartimentalizado, né? Você tem as distribuidoras, você tem a geradora, a gente tem falou das transmissoras, tem depois o consumidor, tem o regulador, e durante, acho que durante a sua carreira, talvez mais para o finalzinho agora, você sempre se envolveu muito em associação, né, setorial, no ecossistema, tanto da a parte de energia e também de inovação, né, porque é, a gente só, você comentou e a gente tem visto quanto que energias renováveis, transição energética, a digitalização tem impactado todos os setores regulados e a energia também tem sido bastante impactada. Como é que você vê o papel dessas redes, dessa colaboração dentro de um setor que é tão compartimentalizado, as responsabilidades são tão bem delimitadas, mas ao mesmo tempo nada evolui sem a cooperação e a colaboração? Como é que você vê esse tema? Excelente pergunta, Danilo. Isso é pergunta de quem trabalhou muito no ramo, você está bem acostumado com isso, né? Eu acho que o setor elétrico, ele é um dos que está passando pelas maiores transformações nos últimos anos, depois do que foi a transformação na telecom, com a telefonia móvel, com a transmissão de dados, etc. Primeiro porque ela é chave para a reversão das mudanças climáticas, para a descarbonização, é uma das principais alavancas, é a principal alavanca para a redução de emissões globais, então ela precisa mudar para reduzir as emissões globais. Ela também é chave na evolução tecnológica pela questão da eletrificação, que tudo tem tendido a eletrificar. O patinete elétrico, a air fryer, o navio está virando elétrico, o drone voa com bateria, sabe? Tudo de mais sofisticado tende a ser lastreado por eletricidade, tende a ser alimentado por energia elétrica. Então, e esse fluxo tem sido cada vez mais bidirecional, que antigamente, né, era num sentido só. Gera, transmite, distribui e consome. Ponto. Agora não. Quem consome gera, quem gera consome, Uhum. armazena, distribui. O transmissor tem bateria, o gerador tem consumo, o consumidor tem placa solar no telhado, tem o carro elétrico, tem resposta à demanda. Então, assim, o unidirecional já ficou para trás faz tempo. Então, nesse contexto, você precisa necessariamente, para garantir competitividade no setor, para garantir que vai ter crescimento, desenvolvimento de novos produtos, né, onde vocês são aí especialistas, onde vocês apoiam muitas empresas nesse contexto de transformar ali modelos de negócio e novas ideias em produtos de fato, né, fazer o go-to-market, fazer o desenvolvimento de um novo modelo de negócio, você precisa ter uma interação muito grande com todo o ecossistema e não só do setor. Você precisa interagir com meios de pagamento, você precisa interagir com todo o ecossistema de inovação, de startups, porque cada um tem um pedaço, um tem da inteligência artificial, o outro tem do blockchain, o outro conhece um pedaço da bateria, o outro cuida de uma parte de regulação de frequência, aí tem a interação com o Ministério Público. Então, assim, é cada vez mais complexo esse desenvolvimento. Então, essa rede de relacionamento, essa abertura, essa amplitude de pensamento, ela é cada vez mais importante. E ela só vem, né, Danilo?
se você estiver se relacionando com pessoas que falam sobre isso. Você não abre o É. jornal e fala: "Deixa eu estudar um pouco sobre integração de novos produtos e serviços no setor elétrico". Não é. Ah, Não. vira e mexe, startup me liga, fala: "Ó, estamos desenvolvendo um produto aqui, a gente olhou, procurou no LinkedIn, viu que você tem bastante experiência no setor de energia. Você se importa em dar sua opinião sobre o que você acha do que a gente está pensando em desenvolver?". Ah, Olha eu só. procuro um horário ali, meia horinha, falo: "Eu entendi, a ideia é ótima, só que tem inadimplência, o custo de Perfeito. aquisição é alto, cuidado com aquilo, tem a regulação, pode ser que mude", sabe? Você vai ali conversando e dessa interação com uma startup que está desenvolvendo um novo produto, fala: "Cara, eu nunca tinha pensado também, eles estão fazendo tal coisa, talvez aplique aqui na minha empresa", pega alguém da empresa, manda lá visitar a É startup, isso. e aí você vai mexendo na engrenagem, entendeu? Então, e eu acredito que seja em vários setores, né? Eu falo no setor de energia, porque é onde eu trabalhei, mas Uhum. eles assessoram vários outros mercados, vários outros segmentos. Eu imagino que seja tudo parecido, né? O consumidor cada vez mais empoderado, a pouquíssima simetria de informação, tudo online, em tempo real. Então, você tem que ter uma conexão muito grande com várias agentes de qualquer mercado para poder viabilizar um novo modelo, né? É, e você falou tudo agora, né, não é apesar da pergunta ter sido para o setor de energia, isso vale para onde você está hoje, que não tem nada a ver com o setor de energia, é uma outra indústria, outras relações, outra organização, né, dos atores e que vale a mesma coisa, né, vale essa a gente Exatamente nunca a mesma coisa, e agora num contexto global de commodities, como é que um mercado interfere em outro, quem são os players que podem contribuir. Então, assim, tem uma interconexão gigante. Então, aquilo que eu estava acostumado a fazer num contexto nacional, agora eu tenho procurado ampliar para um contexto uhum. global, porque a China fez isso, Estados Unidos fez aquilo, a Índia está não sei o quê, a Europa está não sei o que lá, isso para cada ali produto, para cada insumo, para cada matéria-prima. Então, assim, é um conjunto de informação muito relevante que muda o ponteiro do negócio. Você toma Exato, boas ou más decisões em função da qualidade dessa informação, e essa informação flui por relacionamento. Ela flui necessariamente exato. por relacionamento. Ainda existe muita coisa que não está no Google, né, que não está no ChatGPT, né, tem Não está nos indicadores, não está nos não está nos relatórios indicadores. das consultorias. O que está em todo lugar é o que já foi realizado. Mas a fofoca do que está para vir amanhã é Nin só no boca a boca, não É tem jeito. verdade, é verdade. Não, muito bom. Rogério, já também a gente está se encaminhando aqui para o final, em também respeito aos horários e o tempo de todo mundo. Eu tenho só a última pergunta, que a gente tem feito isso para todo mundo que tem passado por aqui, diferentes setores, diferentes agentes, que é o que você diria para alguém que está começando hoje, nessa linha de construção de relacionamentos? Eu sei que você já falou bastante coisa, mas se a gente puder resumir, até para que, né, quem está anotando ali poder fazer, opa, então, né, essas dicas de quem está lá, ou às vezes numa universidade, ou às vezes numa empresa também, e que está querendo ampliar essa rede, construir essa rede. O que você diria para esse jovem hoje? Eu deixaria alguns pontos para ele anotar, assim como eu e você já anotamos por muitos anos alguns deles. O primeiro deles, que eu diria, é uma coisa que eu ouvi de um professor e eu guardo isso comigo, que ele sempre falava: você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. A segunda impressão você pode até reverter, mas a primeira já foi. Então, por que eu estou falando isso? Porque a primeira impressão você causa com a sua aparência, com a sua postura, com a sua atitude e com seus resultados, né? Ninguém tem uma boa primeira impressão de alguém que não demonstra uma aparência confiável, de alguém que não demonstra resultados confiáveis, de alguém que não demonstra atitudes confiáveis. Então, toma muito cuidado. Às vezes, algum trabalho que você está fazendo ali, só mata isso aqui rapidinho, que é só um trabalho, aquilo é o seu cartão de visita. Aquilo pode ser a sua primeira chance de causar uma primeira boa impressão para alguém que vai te ajudar no futuro. Então, nunca desperdice uma boa oportunidade de fazer um bom trabalho, de se apresentar bem, se apresentar com uma boa atitude, com uma postura positiva, com uma postura aberta. A segunda delas, e você reforçou muito isso, e você é muito bom nisso, é assumir a rédea, assumir a responsabilidade de fazer isso acontecer.
Você tem que fazer o seu trabalho, para o que você é pago, entregar o melhor resultado possível, que é o seu cartão de visita, e ainda investir tempo e esforço em criar essa rede, que normalmente vem de apoiar e de ajudar, para depois ser ajudado, e não o contrário. Você primeiro ajuda. Talvez, algum dia, alguém te ajude de volta. E pode ser que não ajude, e faz parte, e é assim. E terceiro é realmente tentar se colocar no melhor lugar possível, frequentar empresas, rodas, amigos, associações, instituições de ensino, é, fóruns de startups, né, congressos, onde você possa encontrar pessoas que têm essa mesma sintonia, que estão na mesma vibe que você está engajado em fazer, né? Então, acho que você se colocar, como a gente comentou no começo, você entrar no corredor para que as portas se abram, né? Porque você pode ter uma boa atitude, uma boa postura, bons resultados, mas se você não estiver na rua, se você não estiver em campo, conversando, interagindo, postando no LinkedIn, comentando no LinkedIn, colocando um arquivo, fazendo um comentário, mandando um pedido de conexão, lendo um artigo, conversando com colegas, cara, as coisas não vão acontecer. Então, eu listaria, Dani, esses três principais pontos como, assim, não vou dizer que é receita de sucesso, mas tenho certeza que prejuízo não vai causar, tá? Certeza Exatamente. absoluta. Então, seriam três sugestões que eu deixaria para quem quer investir em criar uma boa rede de relacionamentos. Muito bom. Rogério, muito obrigado pelo papo todo. Foi bom até, apesar de já te conhecer há bastante tempo, descobrir coisas novas sobre você nesse papo aqui. E te agradecer por todo o apoio também, né? Eu também procurei o Rogério quando eu precisei de apoio algumas vezes, e o Rogério sempre me apoiou, e sabe que também a recíproca é verdadeira, tudo que você precisar, Claro. também estou nesse grupo. E agradecer demais a sua participação, o seu tempo, sei que é super concorrido, e obrigado por ter vindo aqui fazer esse bate-papo com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa, acho que você, junto com a equipe da Connect Lab, vocês têm toda a propriedade para promover essa discussão, e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aí, e claro, como sempre, contem comigo, vai ser um prazer poder ajudar, porque eu conto com vocês também. Por favor, por favor, pode contar. Valeu, tchau, Obrigado, Dani. tchau. Um abraço. E esse foi o Connect Lab Talks com o Rogério Jorge. Tenho certeza que vocês aprenderam muito, eu sei que eu aprendi. E fiquem ligados, semana que vem tem mais uma conversa que vocês vão gostar muito. Então se inscrevam aqui para vocês acompanharem e saberem em primeira mão quando a gente lançar. Obrigado, até a próxima.